nuestras Biblias hasta el libro de Mateo. Antes del libro de Mateo, recuerdo ustedes que tenemos nuestra cena del Señor hoy día. Si usted está en Cristo, nacido de nuevo, bautizado o presentado para el bautismo, si usted ya tiene una plena comunión con Cristo y con la iglesia, claro que debe participar, es una invitación y es una convocación del Señor a nosotros. Amén. Amén. Entonces después vamos a tener nuestra cena. Mateo capítulo 15, versículos 1 a 39. Bueno, hermanos, nosotros hemos hablado de que cada domingo estamos en un capítulo. Entonces, si hoy día estamos en capítulo 15, el próximo, obvio, será 16, permitindo el Señor. Porque nunca sabemos si vamos estar aqui no próximo domingo. Personalmente, sempre espero que o Senhor pueda volver pronto, porque Ele é nossa esperança. Então, eu não sei quantos de nós hemos leído todo o capítulo 15, tá? Mas se podemos pensar nesse capítulo, que podemos pensar que Mateus, dos apóstolos do Senhor, está tratando aqui dos seguintes temas, não? O que contamina o homem. Também está tratando sobre a fé da mulher de Cananeia. Jesus sana muitos. E depois temos a alimentação de los 4.000. Quizás você esteja pensando, mas não foi tratado desta alimentação, desta multiplicação na semana passada? Estamos em uma segunda. Então, Mateus capítulo 15, e versículos 1 a 39, está tratando exatamente destes temas. Devemos recordar que Mateus também sigue mostrando o rei de los judíos, e agora também rei de nós outros. Sabem disso? Jesus é um rei. Amém. E o que passa é que os judíos não o reconheceram, nem todos. Poucos lo reconheceram como um rei nestes dias. Aún mais que muita gente não queria ser rei. Para quê? Para multiplicar os pães, os peces, porque sanava as pessoas. Esta era uma atitude que as pessoas queriam que Jesus fosse um rei. As coisas que beneficiavam a elas. Parece que em nossos dias, em toda parte do mundo, quando temos um político, de maneira general, quando temos um rei ou um presidente que faz as coisas muito buenas, está bem para ser um líder como nós esperamos. Todavia, este líder necessita fazer as coisas que nós queremos. Mientras que Jesus, chegando à terra, tinha um solo propósito: salvar o homem de seus pecados. E essa era o maior benefício que o homem necessitava e que Deus estava disposto a dar. Pero não era essa a razão por qual os judeus lo intentavam ser um rei. Por essa razão também, Jesus muitas vezes tinha que sair de cena, porque aunque era um rei, os propósitos das pessoas para o ser rei estavam equivocados. Que maneira nós podemos então entender este reinado do Senhor Jesus, ou este anúncio que Mateus está falando de Jesus, que o reino dos céus estava na terra? Qual é esse propósito? Que o homem reconheça que Jesus é um Salvador. É um rei, pero também é um Salvador de los pecados, porque todos estavam condenados. E de hecho, uma vez sabendo que todos estão condenados e tampouco sabendo que necessitam desta salvação, o Senhor se revelou a estes judeus. E que passou? Poucos judeus creram em Ele. Nós vivimos em tempos diferentes e agora Mateus capítulo 15 vai tratar de um tema muito especial. Não somente os judeus, mas também os gentiles necessitam de salvação. Amém. Eu não sei quantos de aqui são judeus,
Eu sei que a maioria são gentiles. E por que digo isso? Um judío significa alguém que nasceu nas terras de Israel, o que é um descendente físico por la sangue de Abraão. Estes são chamados judíos ou israelitas. Pero a Bíblia habla que nós somos descendentes de Abraão por la fé. E nem todo judío, nem todo israelita era um descendente de Abraão por la fé. Incluso hoje em dia. Devemos orar por Israel, porque Israel solamente vai haver paz nesta terra quando houver paz em Israel. Por el momento não há paz em Israel. Não sei quantos de vocês puderam ver, mas esta semana Israel tuvo ou recebeu como 15 como se chama? Foguetes? Mísseis, graças, muitas graças. Israel recebeu como 15 mísseis só essa semana. E sabe que Israel isso? Lançou 10. E les consulto, quem crees que destruiu mais? Israel destruiu mais do que recebeu. Mas esta paz não está em Israel aún. Consequentemente, não vamos ter esta paz neste mundo, mientras tanto, o príncipe de paz não vuelve para que pueda entonces haber paz neste mundo. E esse príncipe é o mesmo Jesus, por o qual Mateus está tratando aqui. Pero hoje em dia, nós queremos tratar de um tema um pouco mais claro. Não? E Mateus capítulo 15, nós vamos ver essas palavras, a bendição de ser discípulo do Senhor Jesus. É uma bendição ser um discípulo de Jesus. Aunque não pareça. Aunque não pareça. E muitas vezes vai parecer que não lo é ser um discípulo, uma bendição ser um discípulo de Jesus. Porque quando nós queremos mirar a história, vamos ver quantos discípulos de Jesus sofreram por causa do nome de Ele. Sabia disso? Muitos sofreram, não por nossos próprios nomes. Eu penso que nós já sofrimos para manter um bom nome. É muito fácil perder a credibilidade de seu nome, de meu nome nessa terra. Pessoas muitas vezes querem destruir seu nome. A Bíblia fala que o nome vale mais que qualquer plata. Sabias disso? Se tu e eu mantenemos nosso nome em uma posição de respeito, em uma posição de dignidade, vale mais que qualquer plata. Eu não vou falar, não sei muito bem de Chile, mas em meu país, a maioria das pessoas, ou dos políticos, vamos pôr aqui, que têm muita plata, seus nomes estão involucrados em tantos processos, em tantas questões da polícia, e não estão nem aí. Perderam a credibilidade, aunque tenham muita plata. Mas, quando nós queremos pensar em ser discípulos de Cristo, significa que é um honor. Nem todos os homens têm este privilégio, nem todas as mulheres vão ter este privilégio. E ser um discípulo de Jesus empieza por ser uma pessoa regenerada, uma pessoa salvada, ou uma pessoa que reconhece que é um pecador. Não é que simplesmente seus pecados foram perdonados. Esse é um tema que complica muitas vezes a vida de nós como cristianos. Muitas vezes como cristianos temos um pensamento: Deus me ha perdonado mis pecados, me ha limpiado e agora caminho para o céu. E não é uma mentira. Se você está em Cristo, isso tudo se passou em sua vida. Mas sabia que uma das naturezas de um novo em la fé de uma pessoa em Cristo é reconhecer que é um pecador e que esse pecado causa um dolor em nós outros. Se nós não estamos tomando conhecimento do peso do pecado que está aún em nossa vida, porque todos os dias pecamos, se isso não passa em nós outros, algo está mal. Algo está muito mal. Quizás aún não está em Cristo. O pecado sigue causando um dolor em nós. Quando nós não estamos em Cristo,
possivelmente o pecado não causava um dolo. Possivelmente, quizás aqui é uma coisa muito pesada que podemos fazer, causava um dolo, mas nem todas as coisas malas me causavam dolo. De verdade, seguia a vida. Mas uma vez em Cristo, quando não posso agradar a meu Senhor, causa um dolo. Não há dúvida que causa um dolo. Por essa razão, lute para não pecar, aunque fico pecando. E eu estou seguro que você em Cristo pensa o mesmo. E vive o mesmo. E vive o mesmo. Mas, mientras tanto, essas coisas, uma boa palavra esta manhã, falar de pecado que causa dolor, porque aún assim causa. Porque agradar ao Senhor é desejo de todo discípulo. Agradar ao Senhor Jesus é a meta de todo discípulo. E ser discípulo significa alguém que está seguindo Ele. E se nós estamos seguindo a Ele, irmãos, por certo, mesmo estando em um mundo de tinieblas, estamos mirando a luz. Amém. Não estamos mirando as tinieblas que tantas vezes nos molestam. Por tantas preocupações, por tantas coisas, as tinieblas seguem tentando molestar a nós outros. Mas se estamos mirando a luz resplandece em nós outros e nós outros podemos viver nesse mundo de tinieblas, pero em la luz. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. És um discípulo? És uma discípulo de Cristo também? Amém. Então, se nós somos discípulos, quais são essas bendições que nós encontramos nesse capítulo? Mateus capítulo 15. Veja que nós não leemos todo o capítulo, porque a meta, o desafio é que tu e eu lejamos por toda a semana. Quizás hasta memorizar o capítulo ou ter uma familiaridade tão grande que só por isso eu sei que você e eu vamos ser bendecidos. Só de ler esse capítulo. Os capítulos que estamos predicando já causam em nós um aliento de alma, causa em nós um reconhecimento de que somos de hecho hijos de Deus, mas aún somos pecadores. Vai causar isso em nós. Mas nós podemos ver aqui, quais são as bendições de ser hijos de Deus, em capítulo 15. A primeira coisa que encontramos aqui é que somos protegidos por el buen pastor. A primeira coisa que vamos encontrar aqui é que nós somos protegidos por Cristo Jesus. Ele é o buen pastor. Ele é nosso pastor. E uma ovelha que não está cerca de seu buen pastor, esta ovelha, na Bíblia já habla que está em perigo. O símbolo dentro das Escrituras é que os discípulos são ovelhas. Mientras tanto, há um lobo buscando engolir, buscando destruir esta ovelha. A primeira coisa que nós encontramos é que o bom pastor, ser ovelha, ser discípulo de Jesus, é ser ou estar protegido por el bom pastor. E como nós podemos ver isso? Vamos começar primeiro em capítulo anterior, capítulo 14, versículo 34, mostra onde estava Jesus e seus discípulos. E terminada a travessia, vieram à terra de Genesaré. Aí estava Jesus e os seus discípulos. Óbvio, os discípulos estão seguindo o seu maestro. E por essa razão estão juntos. Então, agora vamos ao capítulo 15 e veja que passa em versículo 1. Então se acercaram a Jesus certos escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que tus discípulos quebrantam a tradição de los ancianos? Por que não se lavam as mãos quando comem pão? Como havia dito, nós como discípulos estamos dentro de um mundo de tinieblas. E o bom é que o discípulo de Cristo reconhece isso. Quando nós somos discípulos de Cristo, e por ser conscientes de que está sempre disposto a nos proteger, a proteger nós outros de los perigos do mal e do mundo, o Senhor vai estar com nós todo o tempo. Foi uma promessa que Ele mesmo disse: eis que estou com vocês hasta o fim de los siglos.
está con nosotros. Ahora, ese reconocimiento de que está con nosotros implica que nosotros seamos conscientes. No hay cómo. Y vea qué pasa aquí. Los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos sucias. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí no es que una convicción de las manos están sucias de cosas que contaminan la comida que van a comer. Pero es una tradición que estaba ahí. Como dice el propio texto, una tradición. Fue necesario venir ahora escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Por qué? Mira, Jesús está con sus discípulos en el norte del país, en Galilea. Los escribas y los fariseos de esta región ya no tenían más argumentos con Jesús. Estos hombres ya estaban persiguiendo a Jesús desde el inicio de su ministerio, pero las palabras de Jesús para con estos hombres ya no tenían respuestas. Y entonces ahora vienen los fariseos a la escuela de Jerusalén, el grupo que posiblemente es de Gamaliel, donde Pablo también fue entrenado. Ahora ellos fueron para el norte del país, para entonces argumentar con este llamado Mesías, de lo cual todos están hablando. La fama de Jesús ya no estaba más solamente con Herodes, como vimos semana pasada, queriendo conocer a Jesús. Mas la fama de Jesús había llegado a Jerusalén. Ahora los escribas, los fariseos van a Galilea para saber quién es este, que hasta sus propios discípulos no lavan las manos como la tradición dice. Lo que pasa aquí, hermanos, es que estos hombres ya no tenían más la palabra de Dios como principal o como única meta en sus vidas. Estos hombres, los fariseos y los escribas, ya tenían las tradiciones más amplas o más vividas que la propia palabra de la Torá, o sea, la Biblia de los judíos. El primer peligro de nosotros, muchas veces como cristianos, es dejar de lado la palabra de Dios y poner muchas otras cosas en lugar de ella. A veces nosotros hablamos que hay tantas religiones en el mundo y que las religiones leen un trocito de la Biblia y hacen muchas otras cosas que encantan a las personas, que causan maravilla en las personas. El peligro de nosotros también es que una vez que sabemos que la palabra de Dios es la única reverencia y la única manera de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, aún así es ponerla en segundo, tercero o cuarto plano en sus vidas, en nuestra vida. Hermanos, el mundo intenta quitar de nosotros lo que tenemos de más importante siempre. Y va a ser así con mi vida y con tu vida hasta el fin de nuestros días. Pero recuerda, el Señor dice, es que estoy con vosotros hasta el fin. Amén. Ahora, el Señor está con nosotros a través de su propio Espíritu de Cristo, que es el propio Espíritu Santo también. Y el Señor está con nosotros a través de su palabra. Lo que nos logra estar aquí reunidos en nombre de Cristo es por causa de su Espíritu y de su palabra. De lo contrario, nosotros no íbamos a estar aquí. No había razones para estar aquí. ¿Habería? No. A veces puede haber una otra razón para estar dentro de la iglesia. A veces para encontrar a alguien. Y espero que esté aquí también para eso, para ver la cara de sus hermanos, de nuestros hermanos, porque es una bendición. Mas el principal punto aquí está en poner la palabra de Dios como la principal razón de nuestra vida en esta tierra. Y poner esto en práctica significa protección en un mundo difícil. No hay nada, no hay un escudo más potente que tenemos aquí que la propia palabra de Dios, conforme dice la propia Escritura. Entonces, estos fariseos y estos escribas empezaron a acusar a los discípulos de Jesús. ¿Por qué ellos no comen? ¿Por qué ellos no lavan las manos como se dice el ceremonial? Y hay un proceso aquí. Esse cerimonial significa que deve lavar as mãos sempre com as mãos para arriba e outra pessoa vem poner el agua sobre suas mãos para que possam ser limpias e logo depois necessita volver as mãos para abaixo. É um cerimonial.
não significa que lavar as mãos, estavam com as mãos sucias de coisas malas e poniam a comida em suas bocas. Não é isso. E então Jesus explica ou mostra que não é o que entra no homem, sino o que sai de ele, é o que contamina o homem. E cada um de nós estávamos nessa situação. Se você não está em Cristo, você vive essa situação. E essa situação involucra em as coisas que passam em nosso coração. O que passa em nosso coração? Versículo 19 está falando, porque del coração saem os malos pensamentos. Quantos de nós temos malos pensamentos aqui? Del coração saem os homicídios. A Bíblia habla que só o hecho de odiar é o mesmo. A raiz da palavra em hebreu, odiar e homicídio, é a mesma raiz. Sabia disso? E isso sai do coração do homem. Os adúlteros, os fornicadores, os hurtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso sai do coração. Jesus está falando que, mientras estes homens estão acusando ustedes de estarem comendo com as mãos sem ser lavadas, o que vai causar dano é o que sai do coração. A boa razão, a boa notícia a los discípulos e a bendição de ser discípulo de Jesucristo é que o Senhor cambiou nosso coração. O Senhor transformou nosso coração de lo que o coração era. Por essa razão, essas coisas já não se passam mais em los que têm o coração em Cristo Jesus. Quizás você está pensando, pero pastor, me parece que alguns destes aún lutam com essas coisas. Este é o reconhecimento que somos pecadores. Esse é o reconhecimento que somos pecadores. E não está mal. Porque, por certo, essas coisas que estão em versículo 19 de Mateus 15, e que muitas vezes pode vir entre nós, o próprio Senhor que está conosco, o próprio Senhor que nos oferece sua palavra a nós, é para lutar contra essas coisas. Porque uma vez que nós não lutamos com uma dessas ou outras dessas, porque há muitas coisas, significa que estamos desprotegidos. Significa que em alguma hora esses maus pensamentos, ou este homicídio, ou este adultério, ou esta fornicação, ou este hurto, ou este falso testemunho, ou esta blasfêmia, vai ser vivido em nós. Ser protegido do Senhor significa que nosso coração está sendo limpiado, e foi limpiado do Senhor, desde que entregamos nosso coração a Ele. Porque a Bíblia fala que o coração de homem é duro como o coração de pedra. Por essa razão, muitos rechazaram Jesus nestes dias. Por essa razão, os próprios escribas e fariseus rechazaram Jesus nestes dias. Por essa razão, também há muitos entre nós que estão rechazando Jesus nestes dias. Pero por el contrário, este rei, que é um bom pastor, tem tanto poder que pode cambiar o coração. Amém. E há cambiado corações nestes dias, para que possam ser protegidos dessas coisas por causa de Cristo. O que estamos ponendo em nosso coração? Alguma dessas coisas do versículo 19? Ou a vontade de Deus em nossa vida? Hermanos, o mundo cerca a nós de tantas coisas, de tantas necessidades, pero a bendição de ser discípulo de Jesus é que somos protegidos dele. A bendição de sermos discípulos de Jesus é que somos protegidos dele. A segunda razão de ser bendecidos por ser discípulos de Jesus, nós encontramos aqui em versículo 21. Em versículo 21, nós vemos que Jesus, com seus discípulos, não param. Às vezes, o cansaço é algo que está em nós. E é visto que nestes dias nós nos cansamos muito fácil. Muito fácil. Pastor, você não sabe como é minha vida. Você não sabe quantas horas durmo por dia, por la noite.
por el día, si trabajo por la noche. Usted no sabe todas las responsabilidades que tengo con mi familia, con mis negocios, con mi trabajo, con mis deudas. Usted no conoce mi vida. De verdade, irmãos, nós casi não estamos conhecendo uns a los outros. E deveríamos. Deveríamos nos conhecer só por ser igreja. É um mandamento do Senhor. Conhecer uns a los outros é o mesmo que amar uns a los outros. E a consequência de amar uns a los outros vai ser conhecer uns a los outros. E esse conhecimento vai provocar entre nós a necessidade de suportar uns a los outros. Pero não somente isso, vai nos dar a necessidade de animar uns a los outros, de exortar uns a los outros. Sabe por que tudo isso? Porque é um mandamento do Senhor. E dessa maneira, a bendição aqui é ser testigos de los hechos de Deus em nossa vida. Se ser discípulo causa a nós a bendição de sermos protegidos por Ele, também causa a nós a bendição de sermos testigos de los hechos de Deus neste mundo. E quais são essas razões? A primeira razão que encontramos aqui é que os discípulos siguen Jesus. Siguen Jesus. A primeira que vimos aqui, na peleia com os escribas e os fariseus, em versículos 1, nós vimos que Jesus estava com eles em Genesaré. E eu não terminei aqui, mas veja aqui, versículo 3, habla que Jesus mesmo los atacou, os fariseus e os escribas, de que maneira? De que maneira los atacou? Por que também vosotros quebrantais os mandamentos de Deus por vossas tradições? Jesus protegeu estes homens. Agora, neste segundo, ser testigo de los hechos de Deus, nós vimos que eles foram para outro lugar. E versículo 20 nos diz: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta região está lejos de onde estavam. Quizás os discípulos, pouco tempo aqui em Genesaré, tiveram que sair. E essa saída foi exatamente por as peleas que estavam tendo com os fariseus e os escribas. Começou uma persecução sobre Jesus neste momento. Por essa razão também eram os homens de Jerusalém. Mas Jesus e seus discípulos vão sair do país. Vão para Tiro e para Sidom. Se você ver no mapa, que tenho aqui, vai ver que Tiro e Sidom, eles estavam em Galiléia, esta região. Jesus passa este ano todo, basicamente em Galiléia. Pero é necessário sair agora para Tiro e para Sidom. Recorda de Elias quando foi para Serepta, fora de Israel, e aí uma viúva pobre sustentou Elias e logo em seguida o Senhor sustentou esta mulher e seu filho. Elias foi testigo das bendições que Deus havia feito essa semana. Pero agora Jesus e seus discípulos vão a Sidom e a Tiro para huir dos fariseus, huir dos escribas que vieram de Jerusalém, com a intenção de buscar descanso também. Eles não somente estavam huindo dos fariseus e dos escribas, mas huindo da multitud que não queria ser rei. Por quê? Porque sanava as pessoas, porque multiplicava pães, porque hacía umas coisas que as pessoas queriam. Por essa não queria ser rei. Então Jesus vai para essas regiões para se aislar de esta população. E também para descansar, porque até esta hora não estavam com descanso. Simplesmente, pois Jesus era um homem como nós outros e também tinha cansaço. Pero chegando aí, que passa? Versículo 22. E é aqui uma mulher cananeia que havia saído de aquela região chamada, clamava dizendo: Senhor, Hijo de David, ten misericórdia de mim. Mi hija es gravemente atormentada por demônio. Aqui nós encontramos, de novo, voltando ao ponto 1, proteção.
Uma pessoa que não está no caminho, uma pessoa que não está em Cristo, os riscos de um demônio era algo normal. E sabe o que passa, irmãos e irmãs? Esse risco existe até hoje em dia. A Bíblia habla que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Uma vez que este Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa, empieza a viver dentro de nosso próprio corpo, significa que agora o lugar está arreglado. E nada mais pode atrapalhar esse lugar. Nenhuma pessoa que está em Cristo tem essa possibilidade de ter um Espírito que não é do Senhor. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus dentro de sua vida, os riscos existem. Hasta hoje dia. Há muita gente que não crê em Satanás e nos demônios, que na Bíblia habla que é real e que atenta e atormenta muita gente em las cárceles, em las prisões. Essa mulher tinha uma hija endemoniada. E essa mulher não era uma israelita, não era uma judia, era uma cananeia. Se você leu todo o contexto, até o versículo 28, você vai ver que esta mulher insistiu com Jesus de ajudá-la. Mas Jesus disse a ela: mira, eu não vim para os hijos de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas esta mulher falou uma coisa muito interessante. Ela disse: hijo de Davi. Sendo que não era uma israelita, por que poderia esta mulher falar essas palavras a Jesus? Parece que Jesus foi muito duro com essa mulher, falando que nos ia lançar a los perritos a comida de los hijos. O que quer dizer isso? Para os judeus, para os israelitas, os gentiles eram chamados como perros. Você vai ver em Filipenses capítulo 3 que Paulo ataca os judeus que estavam fazendo uma mala doutrina à igreja que estava em Filipos, ou na igreja de gentiles, pero Paulo fala, eles são verdadeiros perros. Pero era um tema que os judeus chamavam assim os gentiles. E esta mulher se põe como uma perrita diante do Senhor para ser atendida. E que passou aí? Nós podemos ver aí uma humilhação. E foi exatamente isso que seus discípulos estavam vendo. Parece que não, mas os discípulos de Jesus pareciam criar um certo orgulho só porque estavam caminhando com Jesus. Quando estamos com o Senhor, sabemos que o Senhor é rei, aunque a multitud o quer como rei, nós estamos com o Senhor. Às vezes nós criamos um certo orgulho, mesmo sendo cristianos, e peligro. É um tremendo de um peligro. Somos discípulos de Jesus para ser testigos de Ele e de seus hechos nesta terra. Pero como nós vamos a ver sua obra, seus hechos, através de nossa vida e da vida de nossos irmãos, se nós não temos muito interesse? Ou se nós não temos interesse? Ou se nós não buscamos, Senhor, qual é a tua vontade em minha vida? Muitos cristianos deixam de ver os hechos de Deus em sua vida e na vida de seus irmãos porque não têm a humildade de seguir Cristo Jesus. Muitos de nós estamos assim. O que passa é que esta mulher disse que estava disposta a quedar-se bajo a mesa para ganhar as migalhas de pão que caía de la mesa de los hijos de Israel. E o texto termina assim, em versículo 28. Ó mulher, grande és tu fé, hágase contigo como queres. Parece que esta mulher, que não era israelita, tinha muito mais desejo com Cristo que os próprios israelitas. E sabe o que passou aí? Os discípulos viram. Os discípulos testemunharam. Os discípulos começaram a ver: Senhor, perdona-me, porque eu não via tamanho tu valor em nossa vida.
aunque estamos contigo, não é notado tamanho valor que eres tu a nós. Muitas vezes nós, caminhando com Cristo, vêm circunstâncias e parece que nós esfriamos. Parece que nós já não temos Ele como primeiro amor. E se há uma coisa que o Senhor exige de seus discípulos, é este primeiro amor. Sabe por quê? É este primeiro amor no Senhor que nos mostra os hechos que Ele tem a realizar através de nossa vida. Isso causa a nós a alegria. Isso nos hace reflejar a paz que Ele tem. Podemos ser cristianos e perder a paz. Perder a paz não. Podemos ser cristianos e não desfrutar de la paz. Podemos ser cristianos e não desfrutar de la alegria em Cristo. Podemos ser cristianos e perder a força. A alegria do Senhor é nossa força, mas podemos perder essa alegria, podemos perder essa força como cristianos, sim, se nós deixamos de ser discípulos dele. Pero pastor, eu sou discípulo de Cristo. Recuerda, o princípio de ser discípulo é alguém que está seguindo. É alguém que está pisando em los mesmos passos que o Senhor pisou. E se nós mirarmos, os passos do Senhor são passos que nem sempre é o que nós pensamos, é o que nós queremos, é o que nós desejamos. A multitud seguia a Cristo, mas nesta hora em Tiro e Sidom, a multitud não estava solamente seus discípulos. E foram estes discípulos que testemunharam uma mulher com sede de Cristo. Uma mulher com hambre de Cristo. Uma mulher com desespero para que Cristo cambiasse sua vida e de sua hija. E interessante que, claro, Jesus sanou esta hija. Mas Jesus disse, grande é tua fé. E os discípulos puderam testemunhar ou testificar o que escutou dele. O que mais você e eu esperamos de Cristo? Nossa vida personal ou a vida de Ele personal em nós? Deus está sendo grandes hechos neste mundo. Hemos notado, hemos visto os grandes hechos que Deus ha realizado neste mundo. Ele não parou. Ele não parou. A pergunta é, ha visto os hechos que Deus ha hecho neste mundo? Pastor, que hechos? Não he visto muitas coisas. Recorda quando Israel estava cercado por um mar muerto e por detrás de suas espadas um exército poderoso de los egípcios? Quando eles viram este mar se abrir, eles foram testigos de lo que Deus poderia ser. Recuerda quando Israel estava na batalha de la guerra contra os filisteus, e os filisteus apresentam um homem grande, forte, gigante, chamado Golias, e os soldados de Israel estavam aí perdidos, atormentados, e surge um ninho, um jovem chamado Davi, e este jovem lhe disse, nós não vamos perder para este homem. Se este homem vem com lança e com espada, nós venimos com a força, com o exército do Senhor. Amém. E quando os homens, o exército de Israel pensava, estamos afligidos aqui, estamos perdidos, porque este muchacho vai perder essa peleia e nós vamos ser escravos deste povo. Mas não foi o que passou. Israel venceu através de um muchacho chamado Davi. Pero estes soldados foram testigos de lo que Deus havia hecho. Hermanos, Deus nos ha sido testigo quando fomos salvados em Cristo. Nós vimos a obra que Deus começou a fazer em nossa vida. E um dia nós vamos ser testigos de ver a glória do Senhor sobre este mundo. E nós vamos juzgar. Não somente ser testigos, mas vamos juzgar hasta os demônios. A Bíblia habla exatamente isso. Vamos juzgar os anjos caídos. E não somente vamos juzgar os anjos caídos, sino que vamos ser testigos e vamos ser a noiva de Cristo. Amém.
e naquele dia se casando com Ele. Vamos ser testigos de ver o trono branco e ver pessoas sendo juzgadas. E o que vai passar nesse dia? É um privilégio ser testigo do Senhor. Podemos ser testigos nestes dias. De que maneira? Anunciando Cristo a outras pessoas. E ser testigos, mirando pessoas falando, eu creio que Jesucristo é Senhor. Amém. Ha sido testigo de ver uma pessoa nascendo de novo através de suas palavras, através de seu testemunho. Esta é a maior obra que Deus está fazendo nestes dias. Amém. Esse é um milagre que Deus faz em nossas vidas, e isto é por la fé. Isso é por la fé. É um privilégio para um discípulo de Cristo ver uma pessoa se entregando a Cristo. Não há outro privilégio maior do que isso. E Deus quer que nós sejamos testigos disso. Por isso nos ha dado esta ordem: ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, a toda a gente, para que nós sejamos testigos de lo que Deus está fazendo. A última razão que encontramos aqui para ser uma bendição, sendo discípulo, é ser usado para a glória de Cristo. Versículo 29, passou Jesus de ali e vino junto ao mar de Galileia. E subindo ao monte, se sentou allí. Agora volveram de Sidom e Tiro. Parece que os fariseus e os escribas de Jerusalém volveram para Jerusalém. Então Jesus volve a Galileia, volve ao mar de Galileia. E aí nós vimos o que Jesus mais fazia para a multidão. E desta vez multiplica os pães. Em capítulo 14, versículo 16, não necessita abrir, mas 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens. Foi esta multiplicação que Jesus fez. Agora, aqui em versículo 34, nós encontramos a pergunta que Jesus faz: quantos pães têm? E eles disseram 7 e uns poucos peixes. Agora tem mais pães que da primeira vez, da primeira multiplicação. E alguns peces. E agora a multiplicação são para 4.000 homens. E de novo, não estamos contando as mulheres, não estamos contando os ninhos. Se ponemos aqui os números, na família de Jesus haviam 6 pessoas, 4 irmãos e 2 irmãs. Jesus tuvo meio irmãos, además de los padres. Então ponemos aqui 8 pessoas para cada família, em média. Os judeus tinham muitos filhos, não poucos. Então aqui, se queremos pensar em 4.000 homens, podemos pensar aqui quantas pessoas total? 32.000 pessoas. Uma ideia de números, aunque não temos esses números. Os discípulos não só testemunharam esta multiplicação como as outras, mas agora nós podemos ver que Jesus hizo algo com eles que hace com nós também. E estou terminando. Aqui se diz em versículo 36: e tomando os 7 pães e os peces, deu graças, los partiu e deu a seus discípulos, e os discípulos a la multitud. A maneira que Deus está tratando com a gente é através da igreja. Sabia disso? Amém. O Senhor está tratando com este mundo, fazendo milagros neste mundo, fazendo hechos neste mundo, mas através de vocês e de mim. Amém. Estamos fazendo isso? Ou nós não estamos fazendo isso? O Senhor, Ele mesmo multiplicou os pães, pero deu a seus discípulos, para que seus discípulos entregassem esses pães, esses peixes, a la gente. O Senhor não disse: eu entrego a todos. Não, vocês entregam a todos. Somos usados para a glória de Deus. Amém. Cada pessoa que recebia de seus discípulos o pão e o peixe, dava graças. Pero a mirada estava no Senhor, através de seus discípulos. É isso que o Senhor está fazendo com nós também nestes dias. Salmo 107, versículo 9 diz: porque Ele ha saciado a alma sedienta e ha llenado de bienes a alma hambrienta. Por certo, Ele usou um discípulo em tua vida. Como usou um discípulo em minha vida? Para que eu fosse bendecido.
para que tú fueras bendecido por esa palabra. Pero la consulta es, ¿esta linaje está seguindo? De la misma manera que el Señor puso una persona ofrecendo pan a tu vida, ahora el Señor está ofrecendo tu vida para dar pan a otra vida. ¿Y por qué decimos esto? Y vamos a terminar con este versículo. Juan capítulo 6, versículo 27, habla de un trabajo muy duro. Juan capítulo 6, versículo 27. 6:27 dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre los dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús está hablando para estos discípulos trabajar. Por eso trabajaron entregando panes a 4,000 personas. 12 hombres distribuyendo panes. ¿Tú crees que eso fue fácil? ¿Tú crees que eso fue una hora, 2 horas aquí? Hemos visto cómo es aquí nuestro break, ¿no? 15 minutos y poca gente aquí. Harto trabajo. Imagina 12 hombres con 4,000 personas distribuindo panes. Pero este pan era necesario ser distribuido. Y en Juan mismo, capítulo 6, versículo 35, nosotros entendemos por qué era necesario distribuir el pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Él es el pan. Amén. Y nosotros como discípulos que recibimos este pan, sabemos cuánta gente está hambrienta. Amén. Cuánta gente está en sed. Y sabemos que a través de eso estaremos glorificando a Dios. Amén. Cuando distribuimos este pan. ¿Qué espera siendo un discípulo de Jesús? ¿Has sido bendecido como discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús ha sido una alegría en tu vida o no? Amén. Ser discípulo de Jesús implica ver que está en un mundo de tinieblas y que la protección del Señor está en tu vida. Ser discípulo de Jesús ha testificado la bendición que ha sido Jesús en este mundo. Ser discípulo de Jesús ha sido usado por Él todos los días en este mundo. Es una bendición ser discípulo de Jesús. Pero nem todos son discípulos de Jesús. Nem todos. Pero tú que eres discípulo de Jesús, glorifica a Cristo.